A paz do Senhor, amadas e amados irmãos. Estaremos hoje dando início a mais uma série de estudos, onde estaremos estudando as epístolas gerais. Amém? As epístolas que também têm como significado cartas, né? Nós estaremos estudando nesta série, estaremos estudando as epístolas gerais, porque a Bíblia ela contém 13 cartas paulinas e 8 cartas são as gerais, que são as epístolas gerais. Amém? Então, sem mais delongas, vamos lá. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para estarmos estudando a Tua Palavra. Senhor, Pai querido, Pai amado, fala de forma poderosa aos nossos corações, para que possamos, Pai, nos aperfeiçoar cada dia mais, Senhor, na Tua presença. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Convido vocês a abrir junto comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Caso você não tenha uma Bíblia ao seu alcance, não se preocupe, como de costume, estarei passando aqui na telinha para que juntos possamos acompanhar. Amém? Amém. Então, vamos lá. Atos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 12, que vai dizer: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Aleluia. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, e sim contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grande coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinha crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E congregando-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Aleluia, glória a Deus. Então aqui começa a ter ali uma contenda entre os judeus cristãos e os gentios acerca de quais leis deveriam ser cumpridas. Os judeus cristãos, que eram os judeus que se converteram a Cristo Jesus,
Já os cristãos gentios, assim como eu e você, que não nascemos em berço judaico, né, mas que também aceitamos o nosso Senhor, queria ali a lei da graça, a lei qual o próprio Jesus nos ensinou. E ali começa uma grande discussão, uma grande contenda. E essa passagem em Atos, capítulo 15, a qual nós acabamos de ler, é justamente uma reunião, um concílio que Paulo e Barnabé vai fazer com este povo para, como se diz, né, colocar ali um pingo nos is. Aleluia, glória a Deus. As epístolas gerais são assim chamadas porque não foram escritas destinadas a uma única igreja, a uma igreja específica. Cada uma é endereçada às igrejas gerais e não a uma só congregação. Logo, seu conteúdo certamente é de suma importância e interesse para que todos nós cristãos venhamos aprender, porque aqui nessas epístolas serão tratados problemas antigos e atuais. Aleluia! E vamos então estudar cada uma delas nos seus mínimos detalhes para que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. As epístolas foram escritas em uma época de perseguição e de apostasia. Apostasia significa ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia à fé. Mas não é somente renunciar à fé. A apostasia está mais voltada para aquele que renuncia, que se afasta e ainda vai contra, e ainda começa a falar mal. Esse é o termo adequado para a apostasia. Devido à grande perseguição que a igreja estava sofrendo, diversas pessoas estavam sofrendo e com isso estavam renunciando ao Evangelho. Pessoas que não aguentavam ali aquela perseguição e começavam a abandonar. No primeiro século depois de Cristo, os cristãos tinham a plena liberdade, assim como nos dias de hoje, de propagar o Evangelho. Porém, 70 anos depois de Cristo, isso mudou. A igreja ela começou a ser perseguida. Isso, logicamente, por um jogo de interesse político que acontecia na região, que não acreditava em um Deus invisível capaz de nos salvar. Como infelizmente existe até hoje pessoas que não creem, aleluia. Então, Nero, imperador romano daquela época, um dos piores imperadores, deu início à maior perseguição, uma perseguição cruel e violenta aos cristãos, que resultou, por exemplo, na morte e prisão do apóstolo Paulo. Aleluia. Glórias a Deus. A igreja primitiva, ela era constituída apenas por judeus que se converteram a Jesus Cristo. Sabemos que Jesus veio para o seu povo escolhido e este povo era os judeus. Depois, com o tempo, os gentios também começaram a se converter. Nós já explicamos aqui que gentios são todos aqueles que não vêm de uma linhagem judaica, mas que aceitou Jesus Cristo, assim como eu e provavelmente você. Amém? Aleluia. A expansão da doutrina cristã foi muito grande entre os gentios. Porém, a convivência entre os gentios e os judeus cristãos não era muito boa. E isso gerou problemas, os quais nós já começamos a falar aqui, um deles a circuncisão. Os judeus, por exemplo, achavam que deviam guardar as leis de Moisés, como, por exemplo, a circuncisão, apedrejamento às mulheres adúlteras em praça pública, e já os gentios compreendiam que Jesus veio não para abolir a lei, e sim para que ela se cumprisse. Assim como o próprio Jesus nos ensinou, eles não tiraram isso do nada. O próprio Jesus afirma isso nas Sagradas Escrituras, que ele veio para o cumprimento da lei. Mas o cumprimento das leis que Jesus veio trazer era seu amor, misericórdia
puro e verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Para que então pudéssemos receber a salvação. Já não era mais olho por olho e dente por dente. Agora Cristo veio com a sua misericórdia. E esses conflitos geraram uma reunião no concílio em Jerusalém. É isto que nós acabamos de ler em Atos 15, do verso 1 ao 12. Eles começam a discutir acerca disso. E cada uma epístola foram escritas em resposta a algum problema ou dúvida dos judeus cristãos e dos gentios convertidos. Que certamente também pode ser a dúvida minha ou sua hoje. Essas epístolas são curtas, porém de suma importância estudarmos para o nosso crescimento espiritual. Elas nos proporcionam um panorama completo da Igreja do Novo Testamento. Cada um dos seus autores, eles são de origem e experiências diferentes e por isso escrevem de maneiras diferentes. Veremos linguagem diferente em cada uma de suas cartas pela diferença de cada um de seus escritores. As epístolas gerais são Epístola de Tiago. Tiago é este irmão de Jesus e não apóstolo. As epístolas 1ª e 2ª de Pedro. 1ª, 2ª e 3ª de João. Epístolas de Judas, não os irmãos Iscariotes. E tem também as epístolas aos Hebreus. As epístolas foram colocadas em ordem de assuntos a serem tratados e não em ordem cronológica, ou seja, não na ordem que ela foi escrita, mas sim em ordem a assuntos a serem abordados e a tratados com o povo. Esse estudo ele tem como objetivo nos ensinar a respeito do sacerdócio do Cristo, que é muito importante, segundo a sua perspectiva cristã, disposta em cada uma das epístolas aos Hebreus e as práticas da vida cristã. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, nós precisamos nos enquadrar cada dia mais dentro da vontade do nosso Senhor. E se você quer crescer na graça e no Senhor, e no conhecimento do Senhor, se você quer edificar ainda mais a sua vida e até moldar a sua conduta, o seu caráter cristão, através da verdade que é a própria Escritura, que é a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus, aleluia, e seja nesta nova série que estará dando início. E vamos juntos estudar atenciosamente a cada epístola, a cada carta a qual foi escrita. Vamos estar começando no próximo vídeo pela epístola de Tiago, o homem o qual foi irmão de Jesus, cresceu com Jesus, porém não acreditava que ele era o Messias por um certo período da sua vida. Somente após a ressurreição de Cristo é que Tiago vem se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus e vem ali a ter uma suma importância, no Evangelho e nos ensinamentos para os homens e mulheres, não somente daquela época, como aqui dito, como também para os dias de hoje. Tiago vai tratar por assuntos muito delicados, mas que é necessário ser tratado. Não somente Tiago, mas cada um aqui o qual foi dito. E eu espero você junto comigo no próximo vídeo para continuar crescendo na graça e no conhecimento. Bye, bye!